Boa tarde, Rádio Parreirinha. Hoje, 29 de dezembro, vai ser o nosso último programa do ano de 2025. Olha só como passa rápido. Em janeiro, a gente vai comemorar um ano ininterrupto que nós estamos aqui com a Rádio Parreirinha. É sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom ouvir vocês que conseguem passar, transmitir as informações para a gente. E somos da Conexão Novo Mundo, sou presidente da Cooperativa Conexão Novo Mundo, esse programa que traz conhecimento, diversão, compartilhamento e um bate-papo muito legal. E hoje, para essa nossa despedida de 2025, vou chamar aqui cada um na ordem de entrada aqui na nossa live, para a gente poder conversar, começar a discutir, já com saudades de 2025, sinto muita energia para 2026. Paulo Maier, seja muito bem-vindo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Parreirinha, boa tarde, minhas companheiras do programa. Tudo bem, estou aqui à disposição. Vamos bater um papo gostoso e falar aqui das conquistas de 2025 e das expectativas para 2026. Estou aqui, à disposição, Zuleika. Obrigada, Paulo. Kátia Giovana Lima. Olá, que alegria estar aqui com vocês, meninas. Paulo hoje é o bendito entre as mulheres, hein, Paulo? Tá poderoso hoje. E é um prazer estar aqui. Eu sou daquelas pessoas que amam e prezam muito encerrar ciclos, né? E começar um ciclo novo. Então, é um prazer poder encerrar esse ciclo desse ano com a Rádio Parreirinha, com esses colegas tão maravilhosos e poder já agradecer também. Obrigada. Obrigada, Kátia. Maria Tafé. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Zuleika, Paulo, Edley e Kátia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Parreirinha. Estamos aqui hoje para mais um programa, para mais um bate-papo e dar um adeus para 2025 e começar o 2026 com muita garra, com muita vontade, com muito sucesso e muitas bênçãos de Deus. Obrigada, Maria Tafé. Edila Thaís Souza. Boa tarde, Zuleika, boa tarde, ouvintes, boa tarde, companheiros aqui do programa de hoje. Gente, que coisa boa, né? Eu gosto muito do poema do Carlos Drummond, onde ele fala, né? Quem teve a boa ideia de dividir o tempo em 12 partes, em 12 gomos, e a cada um desses momentos, né? A gente fecha, eu acho fantástico. Eu sempre penso nesse ano como um gomo, e cada mês, né, é um gomo, e a gente vai fechando, e agora a gente fecha esse ano para começar uma nova laranja, uma nova mexerica, seja nova fruta de gomo que você quiser aí, mas que traga para você exatamente isso. Não leve nada, não leva caroço, não leva casca, não leva nada que te machucou ou que não pertence mais. Pega essa laranja nova, pega essa fruta nova, crie de novo e crie o novo. É isso que nós estamos aqui, não é? Ai, que delícia. Como é bom estar com vocês, a gente está se despedindo e sempre estar com pessoas alegres, pessoas comprometidas, pessoas que eu gosto muito de estar falando, de estar ouvindo. E nós vamos estar falando aqui exatamente sobre essa transição, como a gente começou, o Paulo começou falando de conquistas, de expectativas, então, já fica aqui o primeiro início das nossas provocações. Como que foi o ano para você? Pessoalmente, profissionalmente, qual a forma que você se aportar, mas eu queria começar com isso, para vocês começarem a falar o que está deixando, qual é o legado que 2025 está deixando aqui para cada um de vocês. Posso falar? Eu vou falar Claro. que para mim, o meu ano, de verdade, ele começa e acaba em abril, que é no meu aniversário. Que é aí que sim, que são os ciclos que eu fecho. Mas não quer dizer que eu não fique feliz a cada ano que a gente completa, né, no calendário gregoriano, se eu estou certo. Mas a gente tem que estar o tempo todo, a gente não pode esperar para ser feliz num pedacinho do ano, a gente tem que ser
tem que ser feliz e comemorar as vitórias o tempo todo, viu, minhas amigas? Cada passo, a cada momento, a gente não pode ser feliz uma semana entre o Natal e o Ano Novo no ano, e depois as outras 51 a gente está lá na faixa da lamentação. Não, a gente tem que estar lá, tem que estar feliz. Claro que temos que buscar. Eu sou um cara que tem meus objetivos, minhas metas muito claro, estou sempre atrás delas, tá? Mas a gente tem que ser feliz o tempo todo e tá atento a isso. Não é só esse período do ano, ou no Carnaval, aqui no Brasil é muito forte também, né? Mas não é... Pessoal, a vida é para a gente ser feliz o tempo todo. A gente tem que buscar essa felicidade, esse encontro com os momentos. E, inclusive, quando a gente entra nessa faixa, a gente vai multiplicando, né? Se a gente vai esperando só um pequeno período para ser feliz e o resto não, a gente vai levando a vida muito arrastada. Não é assim que a gente tem que viver. Tá? Vocês concordam? Concordo sim, Paulo. A gente tem que fazer cada dia da nossa vida os momentos e os minutos mais felizes da nossa vida, porque se for esperar juntar um montão de coisa, não junta, não. A gente tem que usufruir de cada momento, transbordar alegria, felicidade e conhecimento para outras pessoas a cada minuto durante o ano todo, porque não existe um dia mais feliz do que o outro. Existe, às vezes, um dia mais turbulento, existe, às vezes, um dia mais fácil, mas a alegria ela tem que estar sempre presente e a gente tem que estar sempre inspirado para promover a paz e a alegria para a gente e para os outros. E eu, Paulo, sabe o que eu acho interessante? É que se a gente não consegue ver essa pequena coisa do dia a dia, se a gente fica só esperando o grande, só esperando o dia do aniversário, só esperando o dia que vai ganhar o presente, só esperando o dia que vai fechar o contrato, né? A gente não percebe os pequenos. E se a gente não percebe os pequenos, de repente, os grandes também vão ficando pouco. Então, na verdade, eu acho que esse cultivar desse olhar é uma aprendizagem que a gente precisa de fazer a cada dia. Agora que eu consegui entrar... Opa. Olá. Pode falar, Kátia. Acho que travou, destravou? Não, está todo mundo te ouvindo. Tá bom. Eu penso da mesma forma que vocês, Paulo, Maria da Fé, Edila, a felicidade a gente encontra no caminho, né? E eu acredito também que a gente também pode construir momentos de felicidade, porque assim, vamos combinar, quando você planeja, você tem um projeto, você tem um sonho, você conquista e realiza, não é uma felicidade? Então a felicidade também se planeja, acredito muito nisso também. E você a encontra no meio do caminho, ela não é o caminho final, né? O caminho final, como eu aprendi nesses anos de jornada, já é o destino cumprido, né? Penso dessa forma também. Muito bom estar aqui. Concordo com o que vocês estão falando, a felicidade é o que traz mesmo todo o nosso conforto, mas você, caro ouvinte, o que você gostaria de falar sobre o nosso tema? Anote aí, venha falar com a gente. Nosso telefone ao vivo, a gente manda mensagem no WhatsApp que a gente vai responder para vocês. Mais 55, porque estamos no Brasil, 11 94566 3319. Repetindo, mais 55, 11 94566 3319. Mande sua mensagem para a gente poder te responder aqui ao vivo. Tudo que vocês falaram me fez também a lembrar de como foi esse ano para nós. Nós começamos com a Rádio Parreirinha, nós começamos em 2024, a gente fez um período, depois a gente precisou parar por um tempo, e depois nós retornamos, como eu falei, no próximo mês a gente vai estar comemorando aí, conseguir fazer um ano inteiro. Mas olha só, hoje, a partir do momento que a gente começou a trabalhar com a Rádio Parreirinha e colocando numeração nos programas, hoje é o nosso 49º. Por coincidência ou não, nós vamos comemorar a transmissão número 50 em janeiro. Então, 2026 vai começar com o número 50. Alguns mexem com numerologia, outros não, mas o que a gente pode falar quando a gente fala do 5?
a casa astral, onde nós estamos, o que a gente vai trazer? O 5 é a união, o 5 é o comprometimento, o 5 é quando a gente aprende que a gente não faz nada sozinho, que a gente só faz quando estamos todos juntos. E essa transição desse 5 vai começar aí como no ano de 2026, também falando um pouco de numerologia, que é o ano do recomeço. Esse ano termina o ciclo 9 e o ano que vem começa o ciclo 1. E, então, o fechamento desse nosso ano, de tudo que aconteceu em 2025, ele representa isso. O que eu senti nesse ano? Que muitos processos que iniciaram, já não só em torno de 2025, mas atrás, que esse ano eles estão se fechando, eles estão se concretizando. Não porque eles pararam de fazer, mas aqueles projetos que estavam mais parados, estagnados, de repente, finalizou. E aí abriram novas oportunidades. Então, o que a gente pode esperar de oportunidades para 2026? Ou o que vocês esperam para 2026? Eu não espero. Eu não sei se é porque eu sou ariano, e ariano não tem muita paciência, se bem que a astrologia é uma coisa muito mais complexa do que só o signo, né? Tá? Mas eu acho que tem, sim, algumas coisas, e aí essa coisa de não esperar, pessoal. A gente não pode esperar. A gente tem que estar, como a Kátia já falou, primeiro, planejando. Tá? Quem planeja, planejamento é uma coisa fundamental. Mas depois a gente não pode esperar. A gente tem que ir buscar o que a gente quer. Tá? Se a gente vai esperar, nem ganhar na loteria a gente ganha, porque a gente tem que pelo menos tomar a atitude de fazer o jogo. Verdade. Eu acredito que ela quis dizer também no sentido, Paulo, de expectativa. Quais são as nossas expectativas, né, para o ano, um ano promissor, um ano de fechar ciclos. Vou até falar assim por mim, né? Acho que a maioria aqui já sabe, eu estou numa reta final de algo que foi planejado, assim, com muito suor e sacrifício, que é o término de um doutorado. Eu estou há semanas de entregar minha tese. Então, qual é a minha expectativa? Entregar minha tese e fazer uma excelente defesa. Então, não é nem esperar, é expectativa mesmo, né? Porque eu já estou encerrando esse ciclo. Eu acho que, com relação à Eu até entendi o que expectativa... mas a gente tem que provocar, Kátia. A gente tem que Com dar um jeito certeza. de ser um pouquinho polêmico. Não podemos ser É verdade. muito, Eu vou muito falar sobre a complacivos. cooperativa. A E expectativa parabéns, para a viu? cooperativa. E parabéns, Obrigada. Kátia. Olha, eu te acompanho há alguns anos. Parabéns de ter chegado aí. Está muito legal, viu? Fico feliz Nós por vamos você. comemorar muito ainda, viu? Vamos fechar esse ciclo juntos, com certeza. Quero comemorar com vocês, com a cooperativa, né? Mas, pensando aí na provocação, a expectativa, vamos pensar na cooperativa, né? Eu creio que a gente semeou muito, nós fomos semeando aí, regando, né? E aí eu creio que é um ano de uma grande colheita. Então, de portas que vão se abrir, que a gente já provocou, já cutucou, que a Zuleika, assim, incansavelmente, né, já colocou a mão. Então, eu tenho expectativa de muitas portas abertas para palestras, para palestrantes, para trabalho. Então, com a cooperativa, assim, um boom de palestrantes também. Pensando na cooperativa. Depois eu falo mais. Concordo. Pode falar, Maria. Pode falar. O que eu ia falar é que eu gosto muito quando a gente pega a palavra, né, esperar, eu gosto muito de pensar no que, se eu não me engano, foi o Paulo, não é Paulo Freire, não, como é que é agora que falou sobre o verbo esperançar, né? É a esperança mais ação. Então, e isso que a Kátia falou de quanto que foi semeado, né? A gente tem que estar sempre nessa, né? Uma mão semeando e a outra pronta para colher e verificar, ter o olhar de quem tem toda essa questão do... Eu gosto muito daquela metáfora, para que lado do copo que você está olhando, né? Para o copo cheio ou para o copo vazio? Para a metade cheia ou para a metade vazia? E eu acho que isso é muito importante, porque a gente está ouvindo ouvindo falas de muitas dificuldades. E para que lado que você está olhando? Essa é uma pergunta, talvez, que eu queria deixar aqui. Você está
concordando com as pessoas que vai ser ruim, vai ser um ano difícil, ou trazendo esse olhar, vai ser mais um ano em que eu vou colher a minha semeadura e que eu vou continuar a semear. Verdade. A gente tem que semear, tem que cultivar para depois colher. E aí, quando você fala uma mão semeando e a outra pronta para colher, mas ela tem que estar também cultivando, regando, colocando né, carinho, produtos que vão fazer com que a nossa planta cresça, com que a nossa vida floresça. E é uma constante criação, um constante cultivar de boas coisas, de boas memórias, de boas ações, de bons conteúdos, de bons trabalhos, de boas apresentações. E, com certeza, a colheita vem como prêmio, como bênção de Deus, porque a gente é incansável e a nossa cooperativa está incansavelmente trabalhando para que essa colheita chegue, para que a gente tenha resultados, não só financeiros, mas atingir pessoas do mundo inteiro, como nós estamos agora falando para Portugal, para o mundo todo, e a gente espera que vocês estejam aproveitando bem esse papo e participe também, fale conosco, mande mensagem, a gente está aqui para responder. Falar sobre cooperativa e sobre expectativa, sobre esperar ou não esperar. Muito bem lembrado ao termo que o Paulo Freire falou sobre esperançar, né? Muito legal isso, até pelo toda essa trajetória que ele fez. Então, não adianta só esperar, tem que agir, perfeito. Eu gosto, adoro as provocações do Paulo, se ele não fizer, não é comigo. Não é ele que está aqui, adoro. E tá aí, o que a gente pensa? Quando a gente fala de cooperativa, nós vamos ter eventos, claro que a gente vai fazer eventos, claro que nós vamos estar fornecendo as nossas palestras, mas tem algo mais nesse ano. Esse ano, a proposta que está sendo feita, na minha opinião, para o mundo, é a gente pensar, e só agir depois de pensar. Não só no Brasil, mas em outros lugares, nós vamos ter várias eleições, vai ter um movimento muito interessante no mundo, de troca de governantes, de troca de mandatos, e o que a gente vê é reflexão. Então, não apenas pensar naquilo que nós estamos fazendo como nós, sozinhos, mas sim no coletivo. Por isso que eu achei muito interessante quando eu fiz essa questão de união, de estar aí falando, de estar ouvindo tanto nas redes sociais, de tantas pessoas, e é normal nessa época do ano, né? Vamos falar que a gente precisa fazer duas coisas, ouvir o universo, as vibrações, numerologia, astrologia, tantas ciências com dia por aí, que vão trazer alguma coisa para nós, sem querer esquecer de falar comentar com alguma. E, por outro lado, o que nós podemos fazer? E quando o Paulo fala da questão de esperar que tenha ação, qual vai ser a ação que nós vamos tomar? Um ano de transição, um ano que vai iniciar coisas novas, mas principalmente o que eu vejo, e até esse clima que nós tivemos aqui no Natal, eu não sei se foi uma impressão só minha, ou também quero até compartilhar com vocês, pelo menos aonde os movimentos que tiveram, não só na minha família, mas os vizinhos, amigos, que a gente vê muito, começou a diminuir, eu diria que diminuiu, essa questão tanto de presentes, do que fazer e que não fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês que me aconteceu assim, que eu fiquei encantada. Eu fui fazer lixo reciclável. Todos nós que sabemos que em algum momento que eu pego, falei, não, eu até tenho um caminhão que passa aqui, mas é uma vez por semana. E chega essa festa que tem agora, a gente tem uma acumulação maior de lixo reciclável, porque a gente recebe pessoas e acaba surgindo alguma quantidade maior. Eu vi no carro, fui com meu marido lá para levar. Na hora que eu fui entregar num posto, é um setor que cuida disso, é um lugar específico. Olha, vem cá, eu quero dar para você, ela tinha feito de origami, com lixo reciclável que ela tinha recebido, aquela ave japonesa, que transmite todo o amor
toda a confiança. E ela entregava a gente pequenininho para todo mundo que foi. Olha só que carinho. Eu conheço a pessoa que estava lá, porque eu sempre vou lá, sempre levo lixo, e a gente sempre está lá, mas não era para mim, ela tinha uma caixinha toda enfeitadinha, também feita de papel reciclado. Tá? Então, assim, ela não pegou, não precisou comprar nada, ela fez com as próprias mãos, e não é que, mas ela fez isso porque ela não tinha condições financeiras, não, ela tem condições financeiras, assim, de fazer, porque ela trabalha lá, mas ela tem um trabalho muito bonito, eu conheço a história da vida dela, e ela chegou e ela fez. E olha, depois cara, o vídeo eu sei que vocês não estão vendo, mas vai estar lá no YouTube, depois vocês vão ver. Eu estou mostrando os 2 tiramisu que eles fizeram, que está aí forma o passarinho, são lindos. Gente, feito com papéis que ela recebeu de reciclagem e passou para a gente. E aí eu comecei, sabe quando prestei mais atenção? Durante as trocas de presentes, mas muita gente que eu conheço, eles fizeram troca de cartas. Cartas, gente, antigamente, lembra? Alguns combinando, em vez de fazer amigo secreto, você tinha que escrever uma carta e você não sabia quem era o seu amigo secreto. Uma coisa que você gostaria de deixar escrita para alguém que estivesse presente. E o presente era carta. Cartas maravilhosas, a gente começou a ouvir falando isso. Então, eu comecei a perceber que existe uma tentativa, um movimento, talvez, de tocar mais o coração das pessoas e não das coisas. Então, eu tive essa percepção no meu ambiente. Queria saber de vocês também, o que vocês estão... Zuleika, você está falando aí, eu achei muito interessante, porque uma reportagem que eu li esses dias, ele fala que a geração Z, né, que a gente fala que é uma geração mais ansiosa, etc. e tal, ela tem ressignificado a ideia do Natal, trazendo presentes muito mais significativos. Então, o presente, diferente, né, da geração Y, que tem a ideia de valores, né, valor monetário, ou de compras fáceis pela internet, ela vem muito mais com essa questão de ir às lojas e comprar algo significativo. Ela vê que é parecido com a pessoa. Então, a questão não é dar um presente, mas quem eu vou escolher e quem eu vou presentear. Eu vi uma situação semelhante. Bom, primeiro que eu sou de família alemã, e as famílias alemãs já têm uma coisa de presentes, tem muito valor. A gente minha família se reúne, minha mãe, minhas irmãs, minhas filhas já estão nessa, de fazer bolachinhas de Natal. São 17 ou 18 receitas, conforme o ano, são feitas uma quantidade, e depois isso é distribuído em pequenos pratinhos, pequenas quantidades, para várias pessoas. E minhas 2 filhas entraram, porque estudam, então, entraram numa proposta de amigo secreto, numa atividade em que o amigo secreto não podia ser comprado, ela tinha que ser feito, tá? E era aquele tipo de amigo que você era amigo ladrão, e então você punha lá, a pessoa escolhia, podia roubar e tal. Então, mas você não podia chegar numa loja, comprar alguma coisa, você tinha que produzir alguma coisa, tá? E isso é legal de tirar eles um pouco dessa questão das telas, da informática e tal, e se preocuparem com as produções e tal, né? Foi muito legal ver as minhas filhas fazendo isso. Uma acabou produzindo um gorro, tá? E a outra acabou produzindo uma sobremesa deliciosa. Ela falou assim, não, eu vou levar essa sobremesa, porque tem um encontro, e quem ganhar, nós vamos insistir para que divida lá, na hora. Tá? E foi o que aconteceu. Produziu, fez uma sobremesa lá de suspiro, com morango, não sei mais o que e tal. Ficou bonita e foi para ser consumida lá no encontro. Mas eu acho que é essa coisa, eles estão aprendendo, sim. Nós, quando crianças, vamos dizer assim, tínhamos uma vida mais simples. Temos uma vida mais confortável para os nossos filhos, eu acho, sem dúvida. Tá? A gente está dando uma vida mais confortável para os nossos filhos.
Só que nesse conforto, a coisa anda tão depressa que eles estão aprendendo alguns valores. Que no importante, e eu espero que seja isso mesmo, que a gente deixe de ser tão consumista, tá? Com relação às coisas, e a gente comece a valorizar mais as coisas pessoais, que a gente seja mais personalista, né? Mas, olha, o que é feito com afeto, né? Tem muito mais valor do que o que está produzido e comprado. A gente consegue comprar muito mais, então que a gente perca esse consumismo. Vai ser bom para o planeta, vai ser bom para as pessoas. Tá? E, Kátia, desculpa, eu estou vendo agora, minha amiga, que você levantou a mão. Tá? Fica à vontade de falar. Sem problema, imagina, era só para ter mais uma ordem. Eu concordo com a Edila, a gente vê uma ressignificação, né? Então, vocês falaram duas palavras que eu acho super importantes: ressignificação e a questão de você valorizar, né? De ter realmente entendimento do que é que nós estamos fazendo nesse momento de Natal e final de ano. Então, assim, muita coisa se perdeu no meio do caminho, e hoje a gente vê que algumas famílias estão retomando alguns valores, né? Principalmente esse valor cristão. O Natal é uma festa cristã. E ela deixou por muito tempo, sim, para alguns lugares, algumas famílias, de ter esse significado mesmo e virar sinônimo de comércio. Vamos dar presente, vamos lotar a mesa, é comida, e às vezes acaba esquecendo da própria essência mesmo, né? Que é o nascimento. E aí a gente não fala só do âmbito religioso, que é óbvio, é o nascimento de Jesus, mas é uma data para simbolizar esse nascimento, essa união, a família, o amor. Então, eu vejo como assim, também, além da questão do choque de gerações, né? Porque hoje convive tanto essa geração que vem de uma família, como o Paulo falou, que a gente esperava, ansiava por um presente, às vezes até mesmo do Papai Noel, presentes bons ou não tão bons, até as de que hoje não ligam muito para isso, não faz mal, né, a gente, o importante só estar junto, às vezes nem isso. E tem também a questão das famílias que se reestruturaram. Hoje a gente vê que tem duas pesquisas, né, recentes. Primeiro que, assim, há mais números de pessoas morando sozinhas, né, de morando sozinha mesmo, então acaba que você juntar a família para uma festa de Natal, ter todo esse significado, muda, aí tem que ressignificar, reformular. E a questão também da própria depressão, isolamento, é a época que as pessoas mais se isolam, ficam doentes, sentem depressão. Não sou eu que estou falando, as pesquisas apontam para isso. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que tem que ter um resgate, não é só ressignificar, é resgatar, né? E isso daí a gente entra em outros assuntos importantes também. Mas eu percebo, sim, uma mudança positiva com relação a isso, do querer estar junto, vamos ficar juntos, vamos aproveitar muito mais do que dar um presente caro, estar junto, fazer um presente, fazer uma cartinha, mandar uma mensagem. Antes a gente ansiava por receber um cartão de Natal. Hoje você tem o WhatsApp, mas mesmo o WhatsApp a gente também pode personalizar, você manda com o nome da pessoa, não só aquele encaminhado, porque assim, quando você manda com o nome da pessoa, você está mostrando, puxa, eu lembrei de você, né? Esse é para você. Pode ser até a mesma mensagem. Também não deixa de ser um presente muito gostoso. Enfim, a discussão é longa. E esse cultivar, essa criação, essa valorização da vida, né? Eu acho que a nossa geração, ela tem a obrigação e o dever de cultivar isso nas crianças que estão chegando. Porque se a gente não ensinar, eles não vão aprender sozinhos. E a gente aprendeu com quem? Com nossos pais, com nossos avós, e a gente vai transmitindo cada vez mais esse valor, essa ressignificação que a Kátia acabou de falar aí, e ensinar, claro, as gerações novas a crescer, a cultivar os valores, o respeito, e as boas lembranças, como o Paulo mencionou, de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa, no caso, ele falou as rosquinhas de Natal, né, os biscoitinhos de Natal, e
E esse amigo oculto, né, que falou, amigo secreto, que foi de construir alguma coisa, achei fantástica a ideia. E claro que você vai construir primeiro com o coração, para depois você pensar, não, o que fulano merece? Uma cartinha, o que eu sei fazer de bom? E esse eu sei fazer de bom, vamos explicar cada vez mais. E claro, muito rico, muito, muito interessante, sim, tudo isso. Obrigada. Paulo? Eu, minha vez? Eu acho que eu Sim, já pode falo ser. tanto, eu falo tanto demais, tá? Mas olha, eu gosto dessas coisas. Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais o que a gente e menos o que a gente tem, né? E isso eu espero que para 2026 que a gente consiga ser muito mais amigos do que ter muito mais amigos. Não é no sentido de que a gente consiga estar junto de coração, de mente, estar dividindo ideias, né? Vocês sabem que a minha máxima é onde todo mundo ganha, ninguém perde. Sempre. Eu acho que aqui também cabe isso. Onde todo mundo ganha com a ideia, com a iniciativa, com o pensamento, tá? A gente vai conseguir melhorar a humanidade. A gente tem que buscar isso, a gente tem que buscar a nossa convivência harmoniosa, né, contributiva, construtiva com o resto da humanidade, porque se eu construo uma relação gostosa com a Maria da Fé, e depois a gente constrói uma relação com a Kátia, e a Kátia já tem uma relação construtiva com a Zuleika, e a Hélida entra, e a gente vem construindo, nós já somos em 5, depois a gente vai, a cooperativa de repente já é 98, e 150, e a gente vai construindo isso, uma energia que espero que a gente multiplique e contamine, né, de uma forma favorável o mundo inteiro. E se várias iniciativas dessas forem construídas em volta do mundo, em diversos pontos, em diversos segmentos, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Argentina, né, até países que infelizmente estão aí completando 4 anos de guerra, né, eu não vou nem ficar falando disso, que é muito chato. Mas então que a gente consiga ter essa harmonia, essa paz, essa construção em conjunto, sendo cada vez mais a gente mais unido, né? Tendo mais amizade, mais compaixão, mais e sendo mais nós mesmos, usando a nossa inteligência a favor de todo mundo. Essa é uma das expectativas no sentido, né? E dar um exemplo, né, Paulo? Igual a Maria da Fé falou, a gente precisa ensinar. Então, ensinar e ter um exemplo, né? As pessoas, elas valorizam isso. Esse é um espelho. Então, se a gente é um espelho para a nossa família, para os nossos amigos, né? Eles vão modelar. Então, a Maria da Fé tocou em algo que eu amo, que é a questão da educação. Seja ela na sala de aula, fora da sala de aula, você ensinar princípios e valores desde o começo. Que acho que é isso que se perdeu um pouco nessas gerações, né? E aí a gente tem que retomar um pouco esse caminho, seja para o Natal, para trabalho. A gente começou a falar de Natal, mas são vários assuntos aqui. Então, eu acredito que ensinar, né? Educação é o caminho mesmo. Você ensina a criança o caminho que ela deve andar, quando for grande não vai se desviar. E são valores para a vida, né? Então, de estar junto, de celebrar, seja o Natal, seja o Ano Novo, seja a Páscoa, a importância de estarmos juntos, né? Viralizou novamente, esses dias, eu não sei se vocês viram, vira e mexe sempre volta, é o vídeo de um senhor que ele está sozinho no Natal e a família mandando mensagem, né? Que não vai poder passar junto, que está ocupado, está com a família, cada um com o seu, né? E ele lá sozinho. Aí, de repente, ele recebe uma notificação de óbito. E aí todo mundo se ajunta, né? E aí, num desses vídeos que viralizou, ele falava por que as pessoas se unem tanto, né? No dia da... Você larga tudo quando você sabe que a pessoa morreu. Você vai. E por que não larga tudo e vai num dia bom? Né? Então, é uma reflexão a se fazer também. E eu acho que é sobre isso, né? Deixar esses valores e ensinar isso. De estar junto em todo e qualquer momento, seja no bom, seja no ruim, seja no Natal ou não Natal. E aí, quando chegar no Natal, já vai ter esse sentimento, vamos estar juntos. Ou tá junto, ou tá sozinho, mas com um sentimento bom, né? Acredito eu.
Uhum. Quanta Esse gente. momento é um momento de união. Eu conheço essa história também. Não vi ela recentemente, mas ela já é bem antiga. Isso é um conto alemão, né? Desde criança, meus avós me contavam coisas parecidas com essa história, tá? Do senhor que estava sozinho na noite de Natal e ele manda a carta convocando todo mundo para o velório. Tá? E ele aparece no meio do velório. As pessoas chegam na casa dele no dia horário, tem um jantar lá todo bem servido, bem pronto, e as pessoas passam tempo, ele chega, né? Tá? É muito mais isso, a gente, né, valorizar os seres humanos nesse momento, porque depois que a vida passa, e vai passar para todo mundo, isso é uma certeza, a gente só não sabe quando, então é melhor a gente estar fazendo a cada dia o nosso melhor mesmo, porque um dia nós vamos nos encontrar num outro lado da história. Tá? E aí, talvez, trazendo um pouquinho para o lado de cá, para o lado de empresas, né? Porque eu trabalho exatamente com essa questão dessa estruturação de um ambiente humanizado, né? E é interessante que a última pesquisa que fala sobre o bem-estar nas empresas, ele mostra que apenas 20% das empresas que investem em bem-estar têm um bom resultado. E aí vem a pergunta, né? For se olhar por quê. E o que acontece? A maioria das empresas, quando elas pensam em bem-estar, elas pensam em coisas, né? Eu vou oferecer oportunidades para os meus trabalhadores, colaboradores, terem algo mais, habilidade a mais, né? Uma questão de uma educação, né? Uma ginástica, um espaço, etc. E o que está sendo visto? Que os lugares que têm dado certo, é exatamente a gente começa a mudar principalmente a cultura interna, que é essa valorização das pessoas. Então, também aqui do lado de cá, e muito interessante isso que a Kátia falou, né, de cada vez mais as pessoas estarem mais isoladas, morando sozinhas e tudo mais. Então, como é que nós vamos fazer do lado de cá, para dentro da empresa, isso não se tornar algo onde está cada um no seu cantinho, né? Mas como é que a gente trabalha para que esse lugar também haja um respeito e uma valorização de cada ser humano, para que a gente se sinta como equipe também. E eu acho que isso é um dos desafios, né? O Paulo falou das mudanças que a gente vai fazendo, né? E que um chega com o outro e pode fazer pequenas mudanças até que elas vão contagiando. Como é que a gente pode levar isso também, né? Ficar atento para a gente levar para dentro da família, para a gente levar para o clube, para a gente levar para a igreja, para a gente levar para o nosso trabalho. E aí? Eu acho perfeita a colocação. Já falei bastante, mas assim, eu lembro da nossa cooperativa, né? Qual é o nome? Conexão. É para conectar pessoas, conectar ideias, conectar projetos, conectar mentes e principalmente o que a Azul sempre fala, conectar corações, né? Então, as empresas elas precisam também se reestruturar pensando nisso, que não é só o prêmio do melhor atendente, é em dinheiro e tal, não só no material. Mas por que não, às vezes, né, uma coisa diferente que vai agregar na vida pessoal, na vida particular, investir, de repente, na carreira dessa pessoa, em estudos, numa bolsa de estudos, entende? Eu acho que é bem isso mesmo, levando para o lado empresarial, a gente precisa. Eu nem vou falar muito mais, porque eu sou professora, sou da área de educação, e a gente sabe o quanto que é importante investir tanto em vida, quanto na educação, né? Sendo empresa, escola particular, enfim, ou pública, enfim. Excelente, Edila, adorei. Eu também sou da educação e a gente fala muito isso, mas além dos números e da estatística, a gente tem que pensar que atrás de cada número existe um ser humano. E a estatística é muito injusta. Ela é muito
não sei se a palavra é injusta, mas veja bem, quando você pergunta assim, quem é que foi o maior assassino de todos os tempos? Foi Caim, que matou metade da população que tinha na época. Ele matou uma pessoa só. Então, assim, a estatística é injusta, mas atrás de cada número estatística existe uma pessoa, existe um ser humano que tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, tem que ser cultivado o amor entre as pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso também. Vocês já conheceram alguém, ou já ouviram falar da síndrome de Phillips? A pessoa, ela tem uma necessidade. O que ela faz? Primeiro que ela é muito falante. Você não tem nada para falar, e vou falar, olha, meu cabelo está curto, o seu está comprido. Eu estou de óculos, você está sem óculos. Olha, o seu nariz está assim, o meu está assado. E aí, o Paulo coçou a cabeça, eu também vou coçar. Então, assim, qualquer coisa que se fale, ela fala. Mas o que acalma? É um abraço. Para qualquer pessoa. E tem até em alguns filmes que eu já vi, seriados tal, que aparece a pessoa com essa síndrome. Nós estamos no momento que a gente começa a conhecer as que a gente chama de deficiências ou de síndromes, mas conhecer as características que realmente faz. E o que é incrível, que me chama muita atenção com essa síndrome, é que a pessoa, ela fica falando, ela fica gesticulando, mas se ela fala, eu queria te dar um abraço, mas eu já aprendi, eu já sei, já me falaram, cada um fala de um jeito, que isso não é um fato que eu devo fazer, eu sei que isso não é conveniente, mas a minha intenção era que eu gostaria de dar um abraço, e não sei o quê, até que chega alguém que fala para a pessoa, agora você pode me abraçar, porque já conversou, já sabe quem é, não vai se assustar, ele dá um abraço feliz, quem fica mais feliz? A pessoa que recebe, não ele que está dando. Então, esse movimento do que a gente fala de humanização, de nós estarmos aí, que a gente está falando, eu acho que as deficiências e as síndromes também estão nos modificando e estão fazendo a gente chegar ao outro de uma forma mais humana. Então, gratidão, Edson, por você ter trazido, que foi isso que me lembrou aqui quando você estava falando, e quando o Paulo estava falando, né, a questão do exemplo, que ele falou da história, né, que a gente sabe que todo mundo um dia vai morrer, ele está aí, eu vou lembrar do Snoopy, lembra do Snoopy? Que tem Coratinho Telha também que fala, um dia nós somos, o primeiro original era os dois conversando de costas e olhando para um lago, um rio, não estava mas assim, vendo a natureza, o mar, o céu, e um falando para o outro, né? Um dia nós vamos morrer, a resposta do outro, e todos os outros dias nós vamos viver. Agora, tem, só que agora, sabe o que aparece, eles falando que nós vamos viver? Em cima de uma moto, todos... É verdade. Então, esse é o caminho aí, né? Que nós vamos morrer, mas vamos viver. E aí, quando você fala assim, um dia nós vamos morrer e todos os outros nós vamos viver, eu acho que a gente tem que centrar mais nesse todos os outros que nós vamos viver, e viver, sim, intensamente, claro, com respeito à natureza, com respeito aos perigos que a gente pode enfrentar, mas procurar viver, sim, com o coração aberto, com a alma leve, para que a gente possa transmitir paz e amor para todas as pessoas que nos cercam e as que estão longe também, né? É isso. E aí, gente, a gente falando, pode falar, Kátia, se você comentar alguma coisa. E que é verdade, né? Esse viver todos os outros dias. E viver e deixar um legado, que eu acho que é isso que fica, né? Porque, com certeza, todo mundo se vai. Mas o que nós vamos deixar para essa próxima geração? O que nós vamos deixar da nossa marca? O que nós vamos construir e deixar? Eu acho que a palavra é essa, né? Então, viver de forma não vida louca, né? Ou como diz o Sérgio Vaz, né? Vida louca é quem estuda, dessa forma assim, mas deixar um legado, né? Eu acho que na empresa, na cooperativa é isso. A empresa você pode, de repente, prestar um serviço, ou ser um funcionário, mas você deixar uma marca ali, deixar alguma coisa que você fez, isso é um legado, né? E a gente aqui da cooperativa, nós cooperados, palestrantes, também, cada palestra que a gente vai, deixar uma marca. Se a gente puder transformar, tocar um coração, mudar uma vida através do nosso trabalho, isso já é um grande legado, né? Eu lembrava agora, recentemente foi a nossa formatura, né? E eu tive uma aluna que ela foi uma boa aluna, mas eu percebi que ela mudou muito desde quando ela entrou, ela era muito quieta, muito na dela, faltou demais,
e de repente, nos últimos meses, ela deu uma engrenada focando em vestibular. E ela não era muito de falar. Mas no dia da formatura, né, ela veio conversar comigo. Ela falou, professora, eu queria te agradecer. Eu vim de escola particular, né, e eu estranhei demais. Aí eu entendi o comportamento dela, né? Inclusive, essa falta de respeito, eu não estava acostumada com isso, falta de respeito com os professores. E eu gostaria de falar que a senhora foi uma das minhas melhores professoras. E aí você ouvir isso no último dia, assim, sabe? É o último ciclo dela, terceiro ano, então de alguma forma eu marquei. E ela tá focada em vestibular, que ela é uma minoria, é 1%. Ela tá dentro do 1%, né? E saber que eu ajudei ela nesse processo, que ela vai entrar numa faculdade, eu tenho certeza, isso para mim é legado. Então eu não preciso atingir 1 milhão, mas eu atingi uma que vai modificar o entorno dela, e ela modificou o meu e ela nem imagina. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? E a cooperativa vem com isso também. Então, você que está nos ouvindo aí, se ajunte, venha, vamos junto, né? Como diz a Zuleika, bora lá, vamos juntos fazer aí uma mudança muito significativa, uma transformação para 2026. Kátia, e eu acho que você, quando você fala assim, né? Eu deixei um legado e tudo mais, eu acho que o grande desafio nosso é pensar, na verdade, no que é legado, né? Porque a gente tem muito essa questão de um impacto muito grande. E quanto que é que, às vezes, uma vida tocada não seja um legado, não é? O quanto que a gente não pode dizer que eu também toquei, né? Tem uma frase que me acompanha, eu vim da educação, tá, gente? Então, uma frase que eu gosto muito, que me acompanhou na minha época de educadora, apesar de que eu sou até hoje, mas quando eu dava aula na escola, eu comecei, e eu me lembro dessa frase que estava sempre no meu caderno: eu toco o mundo, eu ensino. Então, o quanto que nós podemos tocar o mundo com tudo aquilo que a gente faz, se a gente começar a verificar dessa outra forma, né? Essa questão do, poxa, eu posso deixar um legado, porque eu posso, se eu ajudo o outro numa mudança, né? O quanto que isso não pode fazer mais sentido, mais diferença para ele, e quanto que isso não pode tornar um mundo melhor. Então, voltamos lá naquela questão: o que é o número, na verdade, ou qual que, na verdade, é o nosso desafio? Olha que reflexão, hein, gente? Que é o nosso desafio. Quando a gente chega no legado, eu acho que tem uma... chama escala da maturidade, inclusive tem aqui na minha parede aqui, que eu deixo lá todo dia aqui, que eu dou uma olhadinha. Então, a gente começa, quando a gente pensa em sentimentos, saber o que a gente vai deixar, então começa com o afeto, então, quando a gente vai ter o afeto um do outro. Depois vai para o reconhecimento, opa, as pessoas estão me reconhecendo daquilo que eu faço. Daí a gente passa por uma recompensa financeira, emocional, o que for. Depois disso, aí a gente entende qual que é o sentido, para que eu vim aqui, é o que a gente sempre fala, Turquicai, né, o que a gente tem, para finalmente a gente chegar no legado. Quando a gente chega no legado, todas as conquistas que nós chegamos até agora não importam mais, porque o que importa para nós é saber que tem pessoas que a gente nem sabe o nome, nem sabe quem é, nunca viu na vida, nunca vai ouvir falar dela, e ela tá ok, ouviu falar da gente, e a gente deixou alguma coisa para lá. Então, esse movimento de chegar no legado é esse. Então, deixa de ser, assim, importante a gente saber as pessoas que estão na nossa volta do que a gente fez, e a gente conseguiu ultrapassar, que é o caminho de todos nós. Todos nós que estamos aqui, é isso que a gente está chegando no legado. Se vai chegar hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui depois que eu morrer, sei lá quanto vai chegar. Mas a gente já identificou qual que é a nossa missão, qual que é o nosso caminho. A gente já sabe aquilo que a gente quer. Então, o legado é só uma consequência. Aquela coisa que o pessoal fala de dinheiro, né? Que quando você pensa no dinheiro, ele não vem. Quando você esquece do dinheiro, ele aparece. Não é assim que a gente fala? Que ele traz para a gente, que a mentalidade vem? É a mesma coisa com o legado. Quando você esquece que você está fazendo aquilo sem pretensão, você não está fazendo aquilo porque você quer aparecer, porque você quer isso, porque você quer ouvir, isso
é reconhecimento. Na hora que você vai subindo na escala da maturidade, você percebe que o legado é muito maior. Você só faz. E faz com todo amor, com o seu melhor, errando e acertando, e está tudo bem. Porque o destino final é o que vai trazer a gente ser mais forte para atingir esse nosso legado. Estamos terminando esse programa, gente, que lindo, que maravilhoso, que ano. Temos aí cada um uns 2 minutos para falar, para deixar essa mensagem final, para o que vocês querem, sei lá, o que vocês quiserem, o microfone é de vocês, voz aberta, abra o coração, a gente fechar aqui com chave de ouro. Deixei todo mundo no mudo, ninguém quer começar? Pode falar? Claro. Paulo, seu microfone está mudo, tá? Por isso que a Maria da Fé está falando primeiro. Pode falar, Maria da Fé. Caro ouvinte, esse foi mais um programa da Rádio Barreirinha, da cooperativa Conexão Novo Mundo, participando aí da Rádio Barreirinha. Espero que a gente tenha deixado para vocês uma mensagem positiva, uma mensagem que vai fazer vocês refletirem sobre o que cada um de nós pode fazer para deixar o mundo melhor e o que cada um de nós já fizemos para deixar esse mundo melhor. Eu sou Maria da Fé, sou palestrante, eu falo de comunicação. E é claro que uma rádio é comunicação em essência, a gente sabe disso. E eu espero que tenha contribuído para que vocês cresçam e para que a gente também cresça junto com vocês. E o meu Instagram é Palestrante Maria da Fé, estou às ordens para palestra, mentoria. E, assim, que saudade de 2025, que foi um 2025 de muita luta, de muito sucesso, e a gente espera também que 2026 a gente tenha vitórias em todas as batalhas que vier para a gente enfrentar, que a gente saia vitorioso, porque a luta a gente faz e entra para vencer. A gente não entra numa briga para ver se dá. A gente entra e faz até dar certo. Então, a gente vai trabalhar 2026 até dar certo. Não é só para ver se dá certo, é para até dar certo. E estamos juntos. Obrigada. Bom, eu quero te desafiar, né, nos desafiar a escolher ser feliz. E a escolha de ser feliz é como é que você olha para a vida. Vou continuar sempre falando, né? Lembrando que a gente pode olhar para o que você tem ou para o que você não tem. É uma escolha sua. E aí, o que é que, na verdade, vai te fazer feliz? É só aquilo que você não tem? O que é que pode, aquilo que você já tem, transformar a sua vida em algo ainda melhor? Muito obrigada por cada um que esteve aqui conosco e até o próximo ano. Kátia? Está no mudo, minha amiga. Opa, desculpa, tá travando. O Paulo é o bendito entre as mulheres, então ele encerra, né? Tá certo. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a esse ano 2025, agradecer por todas as bênçãos, agradecer por 2026 que está aí batendo a porta, né? Agradecer essa cooperativa e essa conexão maravilhosa com a Zuleika Tani. Não tivesse tido essa conexão com ela, eu não estaria aqui, né? Porque ela é a responsável por esse momento. Temos uma história linda, eu acredito que eu ainda vou contar isso em livro, viu, Zu? Então, agradecer mesmo, agradecer, não em último, mas em primeiro, agradecer a Deus. E também deixar aqui o convite para os nossos ouvintes, para os nossos colegas, para que possam se associar. Eu sou a Kátia Giovana Lima, estou nas redes sociais, todas elas têm o mesmo arroba Kátia com K, Kátia Giovana Lima, sou palestrante motivacional, educacional, posso ir em empresas, escolas, falo muito sobre projeto de vida, é uma das minhas frentes, falar sobre o projeto de vida, como planejar, como obter mesmo um projeto de vida acessível, viável e personalizado, porque a gente fala de projeto de vida, cada um tem o seu, né?
Então, uma personalização aí, tanto na palestra quanto na mentoria, esse é o trabalho que eu faço. Também já estão todos convidados aí para o ano que vem também para a defesa dessa tese, que assim é a minha cereja, né, do bolo. Enfim, e para encerrar mesmo, né, após tudo isso, eu quero deixar também uma frase, como a Edila também gosta daquelas, né, acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, né, e parafraseando Jung, domine todas as técnicas, saiba todas as ciências, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, que é isso que eu desejo. Sejamos mais humanos. Obrigada. Pessoal, eu passo minhas palavras das minhas companheiras que falaram brilhantemente, tá? Eu acho que o importante, só para complementar, a cooperativa é um bom caminho para as pessoas crescerem, estarem presentes. Fica o convite. Eu conheci a cooperativa há menos de um ano e estou muito feliz com a minha participação nela. Contribui para mim, eu acho que a gente está conseguindo contribuir com as outras pessoas. Espero que assim a gente continue em 2026. Também temos uma presidente que tem feito um trabalho maravilhoso, né? A Zuleika, nossa presidente reeleita, sempre muito cuidadosa com todos os assuntos da cooperativa. Gratidão. Pessoal, vamos continuar. 2025 não foi fácil, 2026 vai ser fácil, vai ser difícil, não sei. Vocês sabem da história da batata e do ovo na água quente, entendeu? O que a gente vai ser vai depender da gente, né? Como a gente reage às coisas que virão. Uma coisa importante é assim, estamos juntos, tá? Se for de muito difícil, muito complicado, vamos compartilhar. Às vezes uma conversa, né? Por isso que a gente falou aqui, uma conversa ajuda tanto a clarear um assunto, um problema, uma situação. Estamos juntos, pessoal. Estamos aqui como seres humanos, com todos unidos nesse planeta, com uma vida. Não é à toa, né? Não vamos entrar nos aspectos filosóficos, mas não é à toa que a gente está aqui juntos. Temos coisas para aprender um com o outro. Estou aqui à disposição, de coração aberto. Quem precisar, pode procurar, vai achar. Como Paulo Maier, tem Instagram, no Instagram é Palestrante Paulo Maier, é uma das opções. Mas tem Facebook, tem LinkedIn, tem em todas as redes sociais. Paulo Maier, o Maier é com I, é M-A-I-E-R. Estou aí à disposição de todo mundo que precisar e quiser conversar, e quiser orientações. Eu sou arquiteto, sou engenheiro de segurança, trabalho com a parte de construção, legalização, ESG, muito preocupado com sustentabilidade em construções. Tá? Que eu puder contribuir na vida de cada um de vocês, farei de coração aberto. Um grande abraço, um 2026 maravilhoso, de muita paz, harmonia e várias alegrias em família. Este foi mais um programa, o nosso 49º programa da Rádio Barreirinha, do programa Conexão Novo Mundo. Estaremos juntos com vocês no próximo dia 5 de janeiro. Até lá! E aproveite essa virada de ano. Feliz Ano Novo para todos. Muito obrigada. Meninos, foi ótimo, obrigada por hoje. Meu Foi filho ótimo. passou aqui atrás um monte de vezes, que ele está aqui com a esposa dele aqui em casa, né? Ele passou aqui atrás um monte de vezes, porque eles estão aqui, e daí eu estou na sala, não tem como fugir dessas coisas domésticas, né? Mas foi ótimo estar com vocês hoje e sempre. Bom demais, gente. Mas eu acho que não tem que fugir, a gente tinha era estar chamando junto, estar conseguindo fazer com que eles participem também. Eu acho que está tudo certo, Maria da Fé, tá? Um grande abraço para você, para a família, 2026. Obrigada. Até a minha nora fez uma cirurgia e ela está aqui em casa se recuperando, né? E daí ele estava indo levá-la no médico e etc. Daí acaba ficando meio que... Se os netos estivessem aqui, ele queria ter sentado comigo, com certeza.
Para dar oi, para fazer. Gente, minha conexão caiu, gente, desculpa, caiu bem no finalzinho. Desculpa. Não, tá tudo bem. Boa Agora a gente tarde Agora para que já todos saiu, né? vocês. só estamos dando um Tchau. tchauzinho aqui pra Um gente. tchauzinho aqui. Tá. Ah, Boa então tá tarde bom. a todos e muito obrigada por hoje e por esse ano todo. É isso. Estamos Feliz juntos em ano novo aí pra 2026. todos. A gratidão é mútua. 2026 estamos juntos. Tá? Deus quiser. Isso aí. Um grande abraço. Grande Muito abraço, obrigada. desejo juntos. Tchau. Paulo, Beijo. ó, quero de novo o dia do escritor, hein? Pode me chamar para palestrar, para publicar, para lançar livro. Tamo juntos lá, hein? Adorei o dia do escritor. Então, tudo depende olha, a indicação eu posso fazer. Eu não tenho certeza que eu consiga continuar como superintendente. Talvez sim, talvez não. Então, aí, o futuro a Deus pertence. Eu vou continuar É isso, fazendo e me dedicando aonde eu estiver, tá? é isso mesmo, tá certo. Então, mas na programação que a gente criou para 2026, tenha o Dia do Escritor, tá? Mas não sei se serei eu que estarei lá à frente não estando, procura falar com a Thaís, nem sempre as pessoas que entram, a expectativa é que se entrar, não sei quanto esta pessoa vai querer seguir as minhas recomendações, entendeu? Entendi. Tá? Tá certo. Mas a gente se Então, encontra. mas não perca contato com a Thaís também, entendeu? Uhum, Tá? ok. A Thaís sempre ela vai acabar sendo a pessoa de confiança de todo mundo que, ou eu ou não, tá? Mas se eu continuar, não só você, como todos da cooperativa vão continuar tendo um lugar e um carinho especial, tá? A gente Obrigada. Eu mesmo. tivemos Obrigada, gente. palestras maravilhosas com pessoas da cooperativa este ano, tá? E espero continuar fazendo isso o ano que vem. Obrigada. Eu sei que a Maria da Fé não é de São Paulo, É de boa. é de lá, você é de São Paulo? Não, eu estou em BH, mas vou muito a São Paulo. Tá. Pode, conforme for a data, pode falar que eu vou ter o prazer. Tá. Nós temos duas palestras muito legais para acontecer dia 26 e 27 de fevereiro. Tá? Dia 26 de fevereiro, vocês conhecem o Carlos Wizard? Sim. Sim. Então, ele vai palestrar para a gente, tá? De graça. Não vai ser na associação, porque a gente quer encher muito a casa. A gente quer botar pelo menos umas 200 pessoas para assistir a palestra dele. Afinal, é uma palestra que eu já venho tentando há mais de 2 anos. Tá? Sei lá, talvez já esteja fazendo 3 anos que a gente vem tentando bater uma data em uma coisa. Vamos conseguir fazer essa palestra. Ele reservou essa data. Para nós, só falta o lugar, mas isso eu resolvo nos próximos dias, no comecinho de janeiro já resolvo, tá? E dia 27, quem vem falar com a gente, nós vamos fazer um dia inteiro. Faz um ano que a gente tem um grupo de negócios que a cooperativa participa, a Zuleika participa do grupo que chama Conexão 360. Vai fazer um ano do grupo. E nós vamos fazer um dia inteiro de eventos. E quem abre o evento é esta pessoa aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ler. É o Ernesto, tá? Ele é o criador. O sobrenome dele é quase impronunciável. Habercon, tá? Ele é o criador da TOTOS. Ele já fez uma palestra para a gente há um tempo atrás e agora está voltando com uma outra palestra nova, com um livro novo, com tudo novo. Vai palestrar, essa sim, às 9h30 da manhã, lá na Distrital. Olha, é um dia na sequência do outro, que são palestras por questão de agenda deles também, né? Tá? Do caso, o Ulisses ficou para o dia de 26 de fevereiro por uma questão de agenda dele. Então, é um evento, 2 eventos aí muito legais. Se puderem participar, tenho certeza que vão
Uhum. Vai ser legal e vai Legal. contribuir. É só acompanhar lá o nosso Instagram e se inscrever. Tá joia. Beleza. Paulo, obrigada, gente. Eu vou ter que sair. Obrigada. Obrigada, Tchau pra viu? vocês. Tô também Tchau, aqui gente. cansada. Qualquer hora. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, tchau, tchau.